Você já sentiu que certas pessoas entram na sua vida como uma bênção, mas com o tempo se tornam um peso? Já percebeu que, por mais que tente manter alguém por perto, tudo começa a dar errado? E se eu te dissesse que isso pode ser um sinal de que Deus está agindo? Na Bíblia, Deus constantemente separa pessoas para cumprir o seu propósito. Ele tirou Abraão da casa dos seus parentes, separou José dos seus irmãos e até mesmo afastou Judas do caminho de Jesus. Quando Deus quer levar você a um novo nível, Ele muitas vezes precisa remover pessoas que não fazem parte desse plano. Neste vídeo, você vai descobrir 3 sinais claros de que Deus quer remover alguém da sua vida. Fique comigo até o final, porque o terceiro sinal é o mais decisivo e pode mudar completamente sua forma de enxergar certos relacionamentos. Antes de começarmos, já deixe seu like e se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos transformadores como este. E se você já passou por uma situação em que sentiu que Deus estava removendo alguém da sua vida, compartilhe nos comentários. Sua história pode ajudar outras pessoas. Agora, vamos direto ao primeiro sinal: perturbação e desordem. Um dos sinais mais evidentes de que Deus quer remover alguém da sua vida é quando essa pessoa traz perturbação e desordem constantes. A Bíblia nos ensina que Deus é um Deus de paz e ordem. Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 33, está escrito: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz. Se uma pessoa entrou na sua vida, e desde então você tem experimentado mais conflitos do que crescimento, mais ansiedade do que paz, e mais lágrimas do que alegria, pode ser um sinal de que essa relação não é para você. Podemos ver isso claramente na história de Jonas. Deus deu uma missão a Jonas, mas ele desobedeceu e fugiu para outra direção. No meio dessa fuga, Jonas embarcou em um navio e, de repente, uma tempestade violenta caiu sobre todos a bordo. Os marinheiros estavam desesperados, sem entender o motivo daquele caos. Só depois de muito sofrimento eles descobriram que Jonas era a causa da tormenta. Assim como no caso de Jonas, há pessoas que entram na nossa vida carregando tempestades que nem eram nossas. Você começa a perceber que sua paz é roubada, que seus planos parecem travados, e que, ao invés de te aproximar do seu propósito, essa pessoa se tornou um peso na sua caminhada. Às vezes, Deus nos mostra que alguém não deve permanecer em nossa vida porque essa pessoa nos impede de crescer. Isso pode acontecer em amizades, relacionamentos amorosos e até mesmo em ambientes profissionais. Se você sente que está constantemente precisando consertar algo, resolver brigas, lidar com palavras negativas ou até mesmo caminhar sobre ovos para evitar conflitos, esse pode ser um sinal de que Deus está te alertando. Ele quer que você tenha paz e prosperidade, não uma vida cheia de angústia e desordem. O que fazer se você perceber esse sinal? Se você identificar que uma pessoa traz caos em sua vida, busque a Deus em oração. Pergunte a Ele se essa relação realmente vem dele, ou se é algo que você está insistindo contra a vontade divina. Em muitos casos, Deus começa a dar pequenos alertas. São brigas sem motivo, traições, decepções, e mesmo assim, muitas pessoas ignoram os sinais. Mas lembre-se, quando Deus quer remover alguém, Ele começa com sussurros, e se não ouvimos, Ele permite tempestades. Agora que entendemos esse primeiro sinal, vamos para o segundo. E este pode ser ainda mais perigoso para a sua vida espiritual. Distanciamento espiritual. Se existe algo que Deus jamais deseja para nós, é que nos afastemos dele. Quando alguém entra na sua vida, e ao invés de te aproximar de Deus, começa a te afastar, esse pode ser um sinal muito claro de que essa pessoa não deve permanecer. A Bíblia nos adverte em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis. As más companhias corrompem os bons costumes. Isso significa que por mais que você tenha um coração firme em Deus, o convívio contínuo com alguém que não compartilha da mesma fé ou que te influencia negativamente pode comprometer sua caminhada espiritual. Veja o exemplo de Sansão e Dalila. Sansão era um homem escolhido por Deus, dotado de uma força sobrenatural.
Mas sua fraqueza foi justamente se envolver com alguém que não respeitava sua aliança com o Senhor. Dalila não apenas traiu sua confiança, mas foi responsável por sua queda e destruição. Isso acontece muito nos dias de hoje. Relacionamentos que começam bem, mas com o tempo vão minando sua fé. Você para de orar, começa a faltar nos cultos, perde o desejo de buscar a Deus. Antes, você tinha um relacionamento íntimo com o Senhor, mas agora sua fé parece fraca. Sua vida espiritual está estagnada e aos poucos você vai se afastando sem perceber. Sinais de afastamento. Espiritual, você já não sente mais vontade de orar ou ler a Bíblia. Suas prioridades espirituais foram trocadas por coisas mundanas. A pessoa constantemente te influencia a fazer escolhas contrárias à palavra de Deus. Seu coração já não sente mais a presença de Deus como antes. Se alguma dessas coisas está acontecendo, pode ser um sinal de que essa pessoa não deveria estar na sua vida. O que fazer? Se você perceber esse sinal, se Deus está te mostrando que alguém está te afastando dele, o primeiro passo é reconhecer. Muitas vezes, nos apegamos a certas relações porque não queremos nos sentir sozinhos. Mas lembre-se, estar com Deus é sempre melhor do que estar cercado de pessoas que te afastam dele. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, versículo 8: Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Se você percebeu que alguém tem te afastado do seu propósito espiritual, entregue essa situação nas mãos de Deus. Peça direção em oração e tenha coragem para cortar laços, se for necessário. Agora, vamos para o terceiro e último sinal, que talvez seja o mais evidente de todos. Portas se fechando. Quando Deus quer remover alguém da sua vida, Ele pode simplesmente fechar as portas para que essa pessoa não permaneça. Às vezes, tentamos manter um relacionamento ou uma amizade a qualquer custo, mas percebemos que, por mais que nos esforcemos, as coisas simplesmente não dão certo. A Bíblia nos ensina em Apocalipse, capítulo 3, versículo 7. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Isso significa que, se Deus decidiu que uma pessoa não deve continuar na sua vida, Ele começará a impedir que essa relação prospere. Você já tentou de tudo para manter alguém por perto, mas percebe que sempre acontece algo que atrapalha. Discussões frequentes, mudanças inesperadas, distanciamento natural. Tudo parece estar desmoronando sem explicação. Veja o exemplo de Abraão e Ló. Abraão era um homem escolhido por Deus, mas carregava consigo seu sobrinho Ló. Com o tempo, começaram os conflitos, pois Deus queria levar Abraão para um lugar onde Ló não fazia parte. Foi só depois da separação que Deus começou a revelar a Abraão as promessas que tinha para ele. Isso também acontece conosco. Muitas vezes, insistimos em manter pessoas que não fazem parte do nosso destino. E Deus, por amor, permite que a separação aconteça. Sinais de que Deus está fechando a porta a discussões e conflitos se tornam constantes, sem motivo aparente. A pessoa começa a se afastar naturalmente, sem explicação clara. Você sente uma inquietação interior, como se algo estivesse errado. O relacionamento começa a impedir seu crescimento e suas bênçãos. Se você está enfrentando essas situações, pode ser que Deus esteja fechando essa porta para o seu próprio bem. O que fazer? Se você perceber esse sinal, quando Deus fecha uma porta, é porque Ele tem algo melhor preparado para você. Ao invés de lutar contra a vontade de Deus, o melhor a fazer é aceitar e confiar. A Bíblia nos diz em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, mesmo que seja difícil aceitar, confie que Deus sabe o que está fazendo. Muitas vezes, o que parece uma perda hoje, no futuro se revelará como um grande livramento. Agora que você conhece esses 3 sinais, talvez tenha percebido que Deus já estava te mostrando que alguém precisava sair da sua vida. Mas muitas vezes, resistimos à vontade de Deus por medo da solidão, apego emocional, ou simplesmente por não entendermos o que Ele está fazendo. Lembre-se, quando Deus remove alguém,
Ele nunca deixa um vazio. Ele sempre prepara algo melhor para você. Resumo dos 3 sinais: perturbação e desordem, quando a presença de alguém traz mais caos do que paz. Distanciamento espiritual, quando alguém te afasta de Deus e do seu propósito. Portas se fechando, quando tudo indica que a relação não deve continuar. Se você identificou algum desses sinais em sua vida, é hora de buscar direção em Deus. Ore, peça discernimento e tenha coragem de seguir em frente. A Bíblia diz, em Romanos capítulo 8, versículo 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Isso significa que mesmo que hoje seja doloroso, no futuro você verá que foi um livramento. Agora eu quero saber de você. Você já passou por uma situação em que Deus removeu alguém da sua vida? Compartilhe nos comentários sua experiência. Seu testemunho pode ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdos como este para você. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.